Bom dia, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura do nosso alimento diário. Nessa manhã de quinta-feira, chegamos à segunda semana, estamos na segunda semana, e o tema geral desse alimento diário é a aparição invisível de Jesus. E o tema de hoje é a presença invisível do Senhor, parte 1. E o versículo de oração hoje está em Mateus capítulo 18, versículo 20, que nos diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Então que eu e você possamos imergir nesse versículo, que o Espírito possa inundar todo o nosso ser, nos envolver totalmente, todo o nosso ser, para que nós possamos ser tomados por meio dessa palavra. Tá bom, irmãos? Não deixe de imergir nesse versículo. Não deixe de ruminar, não deixe de se alimentar nessa manhã, para que o seu dia seja um dia cheio de suprimento. E também você possa transmitir essa fonte para outro. Quem te alcançar, quem te tocar, possa sentir o frescor das águas. Quem te tocar, quem for falar com você nesse dia, possa sentir o refrigério e possa ver em você um amparo para refrigerar da sua sequidão, da sua tristeza. E aí você possa orar por essa pessoa e introduzir a salvação, ou o que o Senhor falou nessa leitura de hoje. Ao encontrar essa pessoa, é como se o Senhor aparecesse para ela e você pode dizer: paz seja convosco. Então, dito isso, a leitura de hoje fala exatamente sobre isso. Os discípulos não estavam acostumados com a presença invisível do Senhor, então eles estavam com medo dos judeus, em casa, a portas fechadas, trancadas, mas aí o Senhor apareceu no meio deles. E a primeira coisa que o Senhor falou para quem estava apavorado e com medo: paz seja convosco. Então que tal você falar isso, repetir essa palavra, mas não repita simplesmente porque eu estou pedindo, mas repita como que o Senhor estivesse falando com você por meio dessa palavra. Paz seja convosco. Senhor, eu quero nesta manhã desfrutar da tua paz. Senhor, tu está aqui comigo, a tua presença está comigo todos os dias, por isso eu quero desfrutar da tua paz. E quando você encontrar alguém que estiver nessa situação, por você estar desfrutando nessa paz, você está mergulhado nesta paz, certamente você também vai levar a presença invisível do Senhor, transmitindo esta paz para outros. Então, logo após o Senhor aparecer para eles, o Senhor soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Isso está em João capítulo 20, 19 a 22. Então, os discípulos ali receberam. Interessante, irmãos. E aí o Senhor disse novamente: paz esteja convosco, mostrou as suas mãos, mostrou o seu lado. E aquele ambiente de tristeza, aquele ambiente de medo, talvez de pavor, de serem mortos pelos judeus, porque o Senhor tinha morrido, todo aquele episódio, e eles não estavam mais tristes, estavam alegres porque viram o Senhor. Então, toda vez que você chega e transmite essa paz, porque aqui fala da presença invisível do Senhor aparecendo aos discípulos. O que eu pude ver aqui hoje é que quando o Senhor aparece, se mostra para nós, puxa, nós temos paz. Embora nós não podemos vê-lo mais fisicamente, mas qual é a prova de que Ele está aqui conosco? É porque nós podemos desfrutar da sua presença invisível e uma paz é transmitida para nós. E aí essa paz também é transmitida para outros. Aleluia! Mas logo após esse episódio também Tomé não estava nessa reunião. Talvez Tomé também estava apavorado, estava com medo. E os discípulos falaram: vimos o Senhor. Tomé falou: se eu não tocar na sua mão e não tocar do seu lado, eu não acreditarei.
Então o Senhor novamente apareceu para Tomé, né? E curou uma coisa de Tomé, a incredulidade. E falou para ele, olha, ser crente. Aí, quando ele colocou a mão, viu a chaga do Senhor na sua mão e do seu lado, e aí ele creu que foi o Senhor. E aí o Senhor falou para ele que ele precisava ser crente, crer. Aí falou uma palavra muito rica, irmãos. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Eu e você não vimos o Senhor como eles viram. Eles tiveram a presença do Senhor física, e até mesmo a invisível, o Senhor apareceu para eles durante 40 dias. Mas, ainda assim, o Senhor disse, bem-aventurados que não viram, mas creram. Irmãos, se você crê, é uma prova de que você foi curado da incredulidade. Você não viu o Senhor, mas você crê na sua presença invisível e você recebeu esse Senhor. E Ele está no seu meio, Ele está no meio de nós. E quando nos reunimos, é maravilhoso. É bom demais, irmãos. Quando nós nos reunimos, nós desfrutando da presença invisível do Senhor, a paz, a nossa fé aumenta, a palavra é dita, a nossa fé cresce. Se há alguma dúvida, ali tudo é retirado. Por isso não podemos perder as reuniões, irmãos. Porque é nas reuniões que nós somos ajudados. É estando reunido com os irmãos é que o Senhor fala conosco, que é a sua presença invisível. Mas também mais tarde o Senhor apareceu novamente para os discípulos, para 2 discípulos que estavam no caminho de Imaús. Percebe, irmãos, o quanto o Senhor estava treinando os discípulos e o quanto o Senhor hoje fala conosco? E ali eles estavam falando dos últimos episódios, do que aconteceu com o Senhor, como foi a trajetória do Senhor e tal, o que os judeus fizeram. E ali o Senhor apareceu, andou com eles. E eles não perceberam. Mas aí quando o Senhor sentou na mesa com eles, que partiu o pão e deu graças, eles perceberam que era o Senhor e o Senhor desapareceu. Não significa que o Senhor não estava ali. O desaparecer não é que o Senhor foi para outro lugar e deixou eles sozinhos. Não, irmãos. O Senhor continuou ali. Lembra o que o Senhor falou? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor não nos deixa, irmãos. Ele está conosco todos os dias. Então os discípulos voltaram para Jerusalém. Então, hoje, irmãos, não é diferente para conosco. Nós precisamos perceber que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação. E esses discípulos, eles falaram algo maravilhoso. Não nos ardia quando Ele falava conosco? Então, todas as vezes que nós estamos tendo comunhão com a palavra de Deus, e a palavra está sendo falada conosco, o Senhor está falando conosco, você não sente o seu coração arder? Você não sente o sentimento de que é o Senhor falando? Nós não ganhamos mais encargo, não nos enchemos de encargo. Nós nos encorajamos, somos encorajados e aí é o Senhor. O Senhor está falando comigo. Foi o Senhor que falou. Então, irmãos, não podemos perder a comunhão com o Senhor. Permitir que o Senhor ou que a palavra se distancie de nós. Porque o Senhor hoje, a sua presença invisível, está na sua palavra. Então aqui tem uma pergunta. Essa pergunta é para mim e para você. Como é a nossa relação com o Senhor? Hoje Ele está aqui com sua presença invisível. Aleluia! Ele não apenas está presente, como também deseja falar conosco. Para isso, Ele usa a palavra profética. Quando desfrutamos a palavra, desfrutamos a presença de Deus. Quando desfrutamos a palavra, desfrutamos a presença de Deus. Portanto, a presença invisível do Senhor está em sua palavra. Aleluia! Para ter comunhão com Ele e ouvi-lo, precisamos usar o nosso espírito.
por meio da palavra profética, Deus tem falado de maneira bastante clara e temos desfrutado a sua presença maravilhosa. Que você possa ruminar, irmãos, esse dia, essa palavra. Que você possa ter contato, eu e você possamos ter contato mais com a palavra de Deus. Ao estar na reunião e a palavra profética está sendo falada, nós possamos ouvir atentamente, porque é o Senhor que está falando. Não considere como se fosse homens, numa leitura passada, mas devemos dizer, essa palavra profética é o Senhor falando comigo. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor te dê a sua graça e que essa palavra seja como o pão, a água da vida, durante todo o seu dia te refrigerando e gerando fruto. Jesus é o nosso Senhor.